Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos iniciar a aula de número 22 de Ciência do Solo, do curso técnico em agropecuária subsequente do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina. Nessa aula de número 22, vamos dar continuidade aos estudos minerais secundários. Nós estamos falando da mineralogia da fração argila do solo, estamos falando das argilas silicatadas, as argilas que têm silício na sua composição química, né? Então, as argilas silicatadas. Então, as argilas silicatadas, também denominadas argilominerais, são constituídas de duas unidades básicas. Então, as argilas, o que constrói, como é construídas as argilas silicatadas? As argilas silicatadas, as unidades básicas, né, de formação das argilas silicatadas é o tetraedro de silício e o octaedro de alumínio, né? Tetraedro de silício é o silício ligado a 4 átomos de oxigênio, formando lá no nível submicroscópico uma estrutura que tem o formato de uma pirâmide de 4 lados, né? Então, por isso que é denominada tetraedro de silício. Formando as argilas silicatadas, temos também o octaedro de alumínio. Alumínio ligado a 6 átomos de oxigênio, formando uma estrutura de 8 lados, por isso é denominado octaedro, né? Então, as argilas silicatadas, né? Os argilominerais, argilas silicatadas. Então, as argilas silicatadas predominam em solos de regiões temperadas, ainda não sujeitas a um estágio avançado de intemperismo, né? Então, as argilas silicatadas, quando é que as argilas silicatadas vão predominar no solo? A monte-morilonita, a vermiculita e a caulinita, né? Sobretudo, a monte-morilonita e a vermiculita vão predominar no solo de regiões temperadas, né? Ou em regiões semiáridas, onde o intemperismo não é muito avançado, né? Onde o intemperismo é muito avançado. As argilas silicatadas, elas são formadas, né? Então, elas são formadas pelo arranjo dos tetraedros de silício e pelos octaedros de alumínio. Esses tetraedros eles se organizam formando lâminas, né? Como é o caso dos filosilicatos, né? Então, os tetraedros podem ligar-se entre si, formando uma camada contínua, seguindo duas direções no espaço, constituindo estruturas semelhantes aos filosilicatos, né? Então, essas estruturas aqui formam os tetraedros se juntam, formando, né, uma lâmina de tetraedro de silício. Isso aqui é essa lâmina vista de cima, né? Aqui são os 3 tetraedros da base, aqui é o topo do tetraedro, né? E cada um dos tetraedros se unindo, formando lâminas, né? E temos aqui, ó, a ligação dos octaedros também forma uma camada contínua seguindo duas direções no espaço. Então, os tetraedros se juntam, formando os octaedros, né? Os octaedros se juntam, formando lâminas de octaedros, né? Agora, o número de camadas de tetraedros para a camada de octaedros é uma característica básica de identificação dos principais grupos de argilas silicatadas, né? Este arranjo fixo de lâminas de tetraedros e octaedros que se repete é denominado unidade cristalográfica, né? Então, olha só, então o que vem a ser uma argila do tipo 1 para 1? A argila do tipo 1 para 1 é aquela que tem uma lâmina de tetraedros de silício ligadas a uma lâmina de octaedro de alumínio. Em vermelho aqui, ó, observando aqui com atenção, vocês percebem uma lâmina de tetraedro, tetraedro aqui de cabeça para baixo, né? De cabeça para baixo, né? Então, esse tetraedro se ligando ao octaedro aqui de baixo, né? E esse octaedro ligando ao tetraedro aqui, a lâmina de tetraedro aqui de cima, né? Então, você tem uma lâmina de tetraedros para uma lâmina de octaedros, formando uma argila do tipo 1 para 1. Exemplo de argila do tipo 1 para 1 é a caulinita, né? A caulinita. Argila do tipo 2 para 1. Argila do tipo 2 para 1, eu tenho duas lâminas de tetraedro de silício, uma lâmina aqui, outra lâmina aqui, ligado aqui no meio a uma lâmina de octaedros de alumínio, né? Então, isso forma as argilas do tipo 2 para 1. Então, as argilas silicatadas, que são os argilominerais, podem ser divididos em dois grandes grupos.
Grupo de minerais de argila do tipo 2:1, grupo de minerais de argila do tipo 1:1. Então, argilas silicatadas 2:1, argilas silicatadas 1:1. Então, argilas silicatadas do tipo 2:1, monte morelonita e vermiculita. Argilas silicatadas do tipo 1:1, caulinita. Agora, as argilas silicatadas do tipo 2:1. Então, um solo que tem grande quantidade de argilas silicatadas do tipo 2:1. Como é que esse solo se caracteriza? Então, as argilas do tipo 2:1 são formadas por unidades básicas constituídas de duas camadas de tetraedro de silício separadas por uma de octaedro de alumínio. Essas argilas se formam em estágio inicial do intemperismo, necessitando de um pH próximo à neutralidade e abundância de íons como cálcio e magnésio para sua estabilidade no meio. Essas argilas podem ser expansivas ou não expansivas. Então, portanto, as argilas do tipo 2:1, elas se formam em um ambiente de pouco intemperismo, um ambiente de clima temperado ou uma região de clima árida que tem poucas chuvas, onde o intemperismo é pouco intenso, a lixiviação é pouco intensa, você tem grande concentração na solução de solo de cálcio, magnésio e potássio, né? Essas argilas, então essa aqui é chamada unidade cristalográfica da argila do tipo 2:1. Então você tem duas lâminas de tetraedro de silício para uma lâmina de octaedro de alumínio. Então essas argilas, elas podem ser expansivas ou não expansivas. As argilas expansivas, um grande volume de água penetra entre essas lâminas de argila, fazendo com que essas lâminas se separem. Quando elas se separam, então elas se expandem, né? Elas se separam, então elas se expandem. Quando seca, quando diminui a quantidade de água, essas lâminas de argila se aproximam. Então, são as argilas expansivas. Existem as argilas onde essa expansão é pouco intensa, né? Ela é pouco intensa. Aquela representação anterior ela é mais complicada de ser observada. Então, normalmente, aquelas argilas do tipo 2:1 podem ser representadas assim: duas lâminas de tetraedro de silício para uma lâmina de octaedro de alumínio. Ou assim também. Então, existem várias representações dessas argilas, né? Camada de tetraedros, camada de tetraedros no meio, uma camada de octaedro. Então, isso aqui é chamada unidade cristalográfica dessas argilas, né? E aqui, entre elas, aonde vai se manifestar as cargas, essas cargas atraem os cátions, atraem também as moléculas de água, né? Podendo essas lâminas se afastarem ou se aproximarem, dando origem às argilas expansivas, né? E aí uma outra forma de representação das argilas do tipo 2:1. Então, as argilas do tipo 2:1 são caracterizadas por terem grande superfície específica, apresentam predominância de cargas permanentes derivadas de substituições isomórficas ocorridas na estrutura da argila, né? Essa questão de estrutura de substituição isomórfica, nós não vamos entrar em detalhes aqui para explicar para vocês. Então, nós temos aqui dois tipos de argila do tipo 2:1. Monte morelonita e vermiculita. Observem a grande superfície específica dessas argilas. Ela tem de 600 a 800 metros quadrados por grama. E a CTC dessas argilas, olha só, a CTC dessas argilas vai de 80 a 160 centimol por decímetro cúbico. Então, olha só. Portanto, solos que têm grande quantidade de argila do tipo 2:1, onde essas argilas predominam, esses solos apresentam argilas de grande superfície específica e grande quantidade de cargas, então elevada CTC. Se ela tem elevada CTC, ela vai ter grande capacidade de reter os cátions em sua superfície, né? Então, ela tem grande capacidade de armazenamento de cátions. Então, isso caracteriza essas argilas. Então, em virtude de sua disponibilidade de carga, de sua forma e de sua capacidade de adsorção de água, essas argilas podem conferir grande plasticidade e pegajosidade ao solo, né? Então, as argilas silicatadas do tipo 2:1, elas têm um formato de lâminas. As lâminas penetram a água penetra entre as lâminas de argila. Aquelas lâminas deslizam umas sobre as outras, tornando o solo muito plástico, muito pegajoso, né? Essas argilas também provocam o aparecimento de fendilhamentos, trincas, acentuado devido à retração da massa de solo quando secam, né? Então, essas argilas do tipo 2:1, aquelas lâminas se separam umas das outras e se aproximam, né? Isso faz com que essas argilas possam ser expansivas, né? Então, aqui mostrando justamente a molécula de água.
A molécula de água ela é polarizada, tem um polo positivo, é facilmente atraído pelas cargas negativas da superfície das argilas. E essa água funciona como um lubrificante, facilitando a movimentação dessas lâminas, tornando o solo plástico e pegajoso, né? Então, solos que têm argilas, grande quantidade de argila do tipo 2:1, são solos muito plásticos, muito pegajosos, né? Essas argilas, então essa plasticidade e pegajosidade das argilas é denominada de consistência, né? Então, esses solos que têm grande quantidade de argila do tipo 2:1, como no úmido, ele apresenta uma consistência plástica, consistência pegajosa. Por outro lado, esses solos, quando secam, se tornam solos muito duros, né? Isso também é chamada consistência dessas argilas. A consistência está relacionado ao comportamento do solo quando submetido a diferentes graus de umidade, né? Então, solos ricos em argila do tipo 2:1, quando úmido, apresentam consistência plástica e pegajosa, quando seco, apresentam consistência dura, né? E essas argilas, elas se expandem, elas podem se expandir, e quando o solo está úmido, quando seca, essas argilas elas se aproximam, formando fendas no solo, né? Fendas aqui no solo e fendas de tamanho significativo. Tanto fendas na superfície, como também fendas em profundidade, né? Como também fendas em profundidade. Essas argilas conferem ao solo, geralmente, solos que têm argila do tipo 2:1, formam estrutura do tipo prismática ou colunar, né? A estrutura do solo está relacionada à união das partículas de areia, silt e argila, formando os agregados, esses torrões, né? Solos ricos em argila do tipo 2:1 formam estruturas prismáticas e colunares, né? Às vezes pode formar em blocos angulares e subangulares, né? Mas predominantemente a estrutura prismática e colunar, né? Então, são solos que têm grande superfície específica e grande quantidade de cargas, né? Essas lâminas se organizam face a face, aumentando a sua plasticidade e a sua pegajosidade, né? Agora vamos falar das argilas silicatadas do tipo 1:1, que é a caolinita, né? Que é a caolinita. Então, a caolinita, argila do tipo 1:1, uma lâmina de tetraedro de silício para uma lâmina de octaedro de alumínio, formando aqui a sua unidade cristalográfica, né? Então, a caulinita é uma argila silicatada do tipo 1:1, ela é uma argila mineral, né? São chamados de minerais 1:1 porque são formados pelo empilhamento de uma lâmina de tetraedro de silício e uma lâmina de octaedro de alumínio, uma no topo da outra, como nós mostramos, né? Ela pode ter essa representação aqui, né? Argila 1:1, formado pela perda de uma lâmina de silício das argilas do tipo 2:1, né? Aí as diferentes. Essas argilas, né, do tipo 1:1, elas são pouco expansivas. Por quê? Porque as unidades cristalográficas são ligadas por pontes de hidrogênio, né? Essa ligação por ponte de hidrogênio confere a caulinita, as argilas do tipo 1:1, baixa superfície específica, baixa quantidade de cargas, como vamos ver mais à frente, né? Então, ela pode ser representada daquela maneira, como também pode ser representada assim, né? Então, as lâminas de tetraedros e octaedros ligados por pontes de hidrogênio, né? Então, a caulinita é um argilo mineral muito estável, presente em vários ambientes, podendo ser originada a partir da decomposição das argilas do tipo 2:1 ou pela perda de uma camada de tetraedro de silício ou ainda por intemperismo direto dos minerais primários. Então, solos onde predominam as argilas do tipo 2:1 são aqueles solos onde já é o resultado de um intemperismo mais intenso, né? O intemperismo mais intenso, as argilas do tipo 2:1 se intemperizam e vão ficar no solo na forma de argila do tipo 1:1. Essas argilas do tipo 1:1, né? Elas são muito comuns nos solos brasileiros. Então, a caulinita é de ocorrência extremamente grande em solos brasileiros. Então, nos solos brasileiros, você tem a caulinita misturado principalmente com os óxidos de ferro e alumínio, né? Às vezes, essa proporção de caulinita ela é variável, né? Às vezes, nas regiões mais no sul e sudeste, você vai encontrar solos mais cauliníticos, né? Vamos encontrar solos com teores maiores de caulinita.
Agora, solos que têm grande quantidade de caulinita são solos que apresentam baixa superfície específica e solos que apresentam baixa CTC. Por quê? Porque a caulinita apresenta baixa CTC, né? Então, olha só, a caulinita normalmente tem uma morfologia hexagonal, né? Superfície específica bastante baixa, na faixa de 10 a 20 metros quadrados por grama, e uma CTC que varia na faixa de 3 a 10 centimol por decímetro cúbico. Então, quando você se compara, né? Quando se compara a superfície específica da caulinita com a monte-morilonita, a superfície específica é bem menor, né? Então, olha só. Então, solos tropicais são ricos em caulinita, muitas vezes, né? Misturado com os óxidos hidróxido ferro e alumínio. Como a caulinita tem baixa CTC, os óxidos hidróxido ferro e alumínio também têm baixa CTC, normalmente, então, solos tropicais vão apresentar baixa CTC, né? Justamente porque muitas vezes são solos que têm argilas menos ativas, né? Essas argilas são hexagonais, muitas vezes, né? Então, aqui é um hexágono, né? Uma estrutura que tem 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, argilas do tipo caulinita no formato hexagonal. Apresenta, então, isso aqui é uma estrutura vista no microscópio eletrônico, né? Um empilhamento de argilas do tipo 1 para 1 visto no microscópio eletrônico. Então, a CTC das argilas é uma CTC, a capacidade de troca atiônica, a manifestação de cargas, ela depende do pH. Então, a CTC é altamente dependente do pH, o que parece mostrar que, predominantemente, as cargas da caulinita são desenvolvidas em função do pH e não são produto de substituições isomórficas na estrutura. Essas cargas se desenvolvem nas bordas quebradas do mineral, né? Então, a caulinita, assim como os óxidos hidróxido de ferro e alumínio, apresentam cargas dependentes de pH. O que significa isso? pH significa potencial hidrogênio iônico, né? O que é o potencial hidrogênio iônico? Então, o termo pH, portanto, define a acidez ou a alcalinidade relativa de uma substância, né? A escala de pH cobre uma amplitude de 0 a 14. Então, vamos entender aqui. Então, o pH ele varia de 0 até 14, né? De 0 até 6, nós vamos ter um pH ácido. Ou podemos dizer de 0 até 6,9, um pH ácido. pH 7 é um pH neutro, né? Um pH de 8 a 14 é um pH alcalino, né? Nós teremos um pH alcalino. O ambiente ácido tem muita concentração de H+. O ambiente alcalino tem muita concentração de OH-. pH próximo a 0 é um ambiente extremamente ácido, grande concentração de íons H+. pH próximo a 14 é um pH alcalino, grande concentração de íons OH-. pH próximo, pH 6. pH 6 é um pH moderadamente ácido. Os íons H+ predominam sobre os íons OH-. pH 8. pH 8 é um pH alcalino ou básico, né? Também chamado pH básico. É um pH moderado, pH 8 é um pH moderadamente alcalino, né? Você tem uma predominância de íons OH- sobre íons H+, mas essa predominância não é muito elevada, né? Então, e um pH, um valor de pH igual a 7 é um pH neutro. Valores abaixo de 7 são ambientes ácidos e acima de 7 são ambientes alcalinos, também chamados ambientes básicos, né? Os solos, normalmente os solos, a média de pH de solos do mundo todo varia de 4 a 9, né? 4 a 9. Então, nós vimos que as argilas caulinita apresentam cargas dependentes de pH. Então, nós temos aqui o OH-. O OH- é a representação de um ambiente básico ou alcalino. Então, no ambiente alcalino, nós vamos ter a manifestação, um maior predomínio de cargas negativas, né? Então, no ambiente alcalino, pH mais básico, nós vamos ter o predomínio de cargas negativas, né? Predomínio de cargas negativas. No ambiente ácido, né? No ambiente ácido, o que nós vamos ter? Presença de cargas positivas, né? Presença de cargas positivas. Então, isso que é cargas dependentes de pH. Essas argilas vão manifestar cargas ou não, maior ou menor quantidade de cargas positivas ou negativas, dependendo do ambiente onde elas se formam, né? Então, em ambientes alcalinos, maior predomínio de cargas negativas. Ambientes mais ácidos,
maior predomínio de cargas positivas, né? Como nos solos tropicais, geralmente o ambiente é ácido, solos tropicais, o ambiente é ácido. Então, nós vamos ter maior quantidade de carga de íons H+, uma grande quantidade de cargas positivas presentes nesses solos, né? Grande quantidade de cargas positivas presentes nesses solos. Então, a caulinita é, em geral, uma argila de atividade bastante baixa em termos de atividade coloidal, né? Assim, ela apresenta baixa plasticidade, baixa pegajosidade e também baixa capacidade de expansão e contração. Então, veja bem, a caulinita ela tem de 10 a 20 metros quadrados por grama. E a CTC de 3 a 10. Então, se a gente compara aqui, ó, comparamos a caulinita com a montimorilonita e a vermiculita, então há uma redução significativa na superfície específica e uma redução significativa na CTC. Então, solos onde a fração argila predomina a caulinita, você vai ter as atividades dessa caulinita nesse solo vai ser uma atividade baixa, né? E o solo vai apresentar baixa CTC, né? O solo vai apresentar baixa CTC. Então, com isso, nós terminamos aqui de falar a respeito das argilas silicatadas, ou dos argilos minerais, né? Então, muito obrigado aqui pela presença de vocês. Na próxima aula, finalizamos esse assunto, mineralogia da fração argila. Muito obrigado. Bom dia, boa tarde e boa noite.